Fala, galera, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Finalmente Residente. Eu sou Joana. E eu sou o John. Vai? Agora vou, né? A gente estava brigando antes da gente começar aqui o podcast. Aí o John já está aqui me dando Fala se papo. tu quer, fala então, não vou te calar. Esse é o Finalmente Residente, o podcast em que a gente conversa muito sobre especialidades médicas, sobre mercado de trabalho, enfim, sobre tudo que vai te ajudar aí ao longo da sua carreira médica. E hoje, o que a gente tem hoje, John? Hoje, eu ia falar que hoje a gente tem a especialidade do qual desde os 5 aos 22 anos eu quis fazer, tá? Por indicação da minha mãe, por influência total da minha mãe. Depois eu entrei na faculdade e vi que não tinha nada a ver. Tô falando de cirurgia plástica. E a nossa convidada de hoje vem direto da Bahia. Conta aí pra gente um pouco sobre você, Mari. Oi, gente. Eu sou Mariana Turra. Eu sou do Sul, sou de Pato Branco, no Paraná. E vim cair na Bahia para fazer cirurgia plástica. E tive um longo período aí pela frente, fiz faculdade em Curitiba, na Universidade Positivo. Voltei para minha casa para fazer residência em cirurgia geral. Fiz em Pato Branco. E aí, tentei provas, né? Provas e mais provas. E vim parar na Bahia. Tinha uma vaga e eu vim. Boa. E agora eu tô aqui fazendo cirurgia plástica no finzinho, nos últimos meses aí, finalizando a cirurgia plástica, depois de longos anos. Último respiro, né? Cirurgia o plástica é último. uma das mais concorridas depois da geral, né? Conheço muita gente, o candidato vaga também é muito alto, né? É muito alto. E por isso que eu tentei aqui, né? Porque como é muito concorrido, não tem muitas vagas, então o número de faculdades, de vagas de medicina aumentam cada dia, né? E a cirurgia plástica é uma que a sociedade ela segura assim o número de vagas. Eu desde que estou aqui até vi diminuir vaga, mas aumentar eu nunca vi, né? Então acho que a concorrência vem também disso, né? Cada vez mais gente procurando e as vagas continuam aí estáveis. Total. E quando a gente fala de subespecialidades cirúrgicas, né? Eu acredito, até já vi dado não tão recente, pode ser que tenha mudado aí no último ano, mas sendo as 3 principais subespecialidades cirúrgicas com maior relação candidato-vaga, né? Muito Sim. a plástica, a vascular e a uro, que também vem crescendo. Exato. E a coloprocto acho que é forte também, né? Legal. Muita gente procura. Animal. Ô Mari, e conta aqui um pouquinho pra gente, pra quem tá ouvindo, né? Aqui quem tá ouvindo o nosso podcast deve ter gente que já tá fazendo cirurgia, residência de cirurgia, ou já é cirurgião. Deve ter gente que tá pensando assim, eu quero fazer cirurgia para fazer plástica, porque às vezes a mãe tá falando desde os 5 anos de idade, né, que devia fazer cirurgia plástica. Mães, não façam isso dá uma bagunça na cabeça da criança. Com 5 anos eu tava na biblioteca pesquisando o que tinha coisa de Ipitangui, velho. Nossa senhora. Cara, a história do John é surreal. Sabe onde é que eu pesquisei na Barça na época. Vocês têm ideia? 5 anos. Era pra ser, mas não foi, né? John é um prodígio. Mas não foi, John passou longe da cirurgia. Passei. E aí, conta um pouquinho pra gente, Mari, sobre como é o programa de cirurgia plástica, né? Duração, como que funciona, mais ou menos. Eu sei que você fez na UFBA, né? Na UFPA, Isso. Que é da Bahia. E eu sei que cada serviço muda um pouco, mas como é que funciona mais ou menos primeiro, segundo ano, duração total, como é que é? São 3 anos, né? Então você precisa da cirurgia geral para poder entrar na plástica. Quando eu fiz cirurgia geral eram 2 anos, logo depois teve aquela mudança de 2 para 3 anos, 2 cirurgia básica sem você ser cirurgião, né? E aí 3 anos para você ser cirurgião, mas aí quando você fizesse 2 anos você poderia prestar a prova para subespecialidade. Agora mudou novamente, né? A regra agora são 3 anos novamente. Você é cirurgião, mas aí você tem esse pré-requisito para entrar na plástica. E aí fazer uma nova prova para entrar na plástica, né? Mais 3 anos. Então agora no total são 6 anos, né? Para quem quiser começar agora. O R1 da plástica, a gente aqui, vou falar pela gente, né? A gente tem os 3 meses de queimados, que são obrigatórios, então é um estágio aqui pra gente totalmente voltado para os queimados, a gente fica aí
todos os dias desses 3 meses voltada a esse tipo de paciente. A gente roda também fissurados no primeiro ano, então pega bastante essa parte de fissuras. A gente também roda no nosso hospital principal, que aí tem tudo, assim, principalmente parte reparadora, né? Então, por exemplo, mamoplastia redutora, dermolipectomia abdominal, rinoceptoplastia, otoplastia, tudo isso a gente roda no R1. A partir do R2 a gente começa, além disso tudo, a gente começa a pegar as reconstruções, então a gente roda no Hospital do Câncer daqui, e aí começa a pegar a reconstrução, cabeça e pescoço, mama principalmente, e também rodar no consultório com o chefe. São cirurgias particulares, a gente auxilia eles, né? Eles chamam de o estágio do consultório, é um auxílio das cirurgias de consultório, né? A grande maioria legal. Estética, sim, mas também tem reparadora. Tem chefes que fazem mais estética, tem chefe que faz mais reparadora, então é uma grande oportunidade de ver o chefe, né? Trabalhando naquilo ali, é um grande aprendizado pra gente. E no R3 é a mesma coisa, a gente continua consultório e a gente agora começou num estágio que é o Hospital da Mulher. A maior parte dos pacientes são reconstruções mamárias pós-câncer, então imediatas e tardias, e também alguns pacientes de mamoplastia redutora por gigantomastia. Então é um outro estágio que também tem no R3. A gente tem muitos estágios, é uma dos benefícios de fazer aqui na Federal da Bahia, né? Que chama bastante gente aí para poder fazer residência aqui, porque tem essa variedade mesmo da plástica, você consegue ter um acesso um pouquinho de tudo. Isso é o legal da gente aqui. Animal. E me diz uma coisa, como que você chegou na escolha da cirurgia plástica? Tipo, já era uma coisa que você entrou na geral para fazer plástica? Como que... Porque isso influencia, né? Não. Ou não? Não? Não queria. Não queria? Não. Quando eu entrei na faculdade, eu falava que eu ia fazer cirurgia plástica. Assim, não sei, não tenho médico na família. Nunca, meus pais até me desestimulavam a fazer medicina. Falavam, você vai sofrer, vai ter que estudar muito a vida inteira, faz outra coisa, minha filha. Certos né? Eles estavam, né? Não isso estavam errados. Pois o pai sempre quer o bem do filho, né? A gente quer sempre o bem, né? Mas quando eles viram que eu estava decidida a isso, aí eles estimularam, falaram, não, então a gente vai te pôr num bom colégio, fui para Curitiba estudar no terceirão, para poder passar na faculdade, que a gente sabe que é difícil, né? E aí eu entrei na faculdade, vou fazer plástico, não sei porquê, eu sempre gostei da parte cirúrgica, assim, mas no 5º ano da faculdade eu me apaixonei pela gineco e obstetrícia. E 4º e 5º ano, porque os professores eram maravilhosos, assim, na faculdade. Todo mundo queria GO. Tive algumas decepções com a especialidade e acabei pensando, meu Deus, acho que não é isso que eu quero pra mim. Acho que é cirurgia geral mesmo, assim, no final do 5º ano. Quando eu entrei na residência, eu queria cirurgia pediátrica. Gostava muito de ser... Olha, não nada a ver, né? Eu dei uns looping, assim. Nada a ver nada, né? Nada a ver em termos de rotina, em termos de nada. Isso, de pacientes, né? Nada a ver com os pacientes. Mas pela vida da cirurgia pediátrica, eu acabei pensando, não vai dar certo assim para mim. Em Pato Branco, que sempre foi, minha mãe fala que eu sou enraizada, sempre tive o objetivo de voltar, desde que eu saí de lá com 16 anos. Então, tudo eu voltava para ficar lá. E a cirurgia pediátrica lá não é uma boa especialidade, assim, sabe? Eles não valorizam tanto no sentido de ter um cirurgião pediátrico, de pagar por ele, né? Não sobreaviso e tudo, não valeria a pena. E aí eu comecei a escolher, assim, que vida eu queria levar. E aí a vida eletiva foi o que me pegou, assim, da plástica, né? Uma vida eletiva, uma vida que eu poderia ter algumas escolhas. Eu quero ser mãe, quero... né, ter uma vida assim, então foi uma vida para escolher. Que absurdo, Mariana, que absurdo, querer ser mãe. Ai, que horror. Cirurgião, você não quer ser cirurgião, né?
Mas eu queria essa cirurgia aí Tô mesmo. sendo irônico pra quem não captou a ironia, tá, gente? Às vezes É bom, por né? áudio não capta, tá? É, tipo, Às vezes eu- extremamente normal, pelo amor de Deus. Aí foi uma das escolhas, sabe? Pela vida eletiva. E as cirurgias, nossa, me encantavam muito, assim, fazer uma mama do zero, montar ela, encaixar de um lado pro outro, um abdômen. Meu Deus, você vê o pré e o pós, assim, me encantava. Uma prótese, assim, é aquela coisa que a paciente entra de um jeito e ela sai completamente diferente e quase 100% das vezes muito satisfeita. Então, foram pequenas coisas que me puxaram para plástica, assim. E acabei, depois que eu fiz cirurgia geral, eu queria plástica, não passei no meu R2. E aí, eu fiquei um ano trabalhando na UTI e estudando, né? E aí, eu acabei fazendo um estágio de cirurgia plástica com 2 médicos lá de Pato Branco. E eu acompanhei muito tempo um cirurgião lá. E aí eu me encantei mais ainda, e as cirurgias são muito bonitas, os pacientes ficam felizes, e aquilo me encantou mesmo, assim, a Ah, parte cirúrgica, né? animal. Muito Eu tenho... legal, né? Te interrompi, João. Mas eu acho muito maneiro, porque essa questão da satisfação é muito legal. Quem já acompanhou, né? E eu mesmo, assim, eu não sou muito chegada à cirurgia, a gente já falou isso nesse podcast. Não é, admiro pra caramba, ainda bem que tem quem goste. Queria que você tivesse feito cirurgia pediátrica, porque seria excepcional, né, para o meu faixa etária de paciente. Mas foi uma das poucas cirurgias que eu acompanhei muito e já acompanhei pessoas próximas fazendo, foi plástica. E como é uma cirurgia bonita. É uma cirurgia com uma técnica incrível. É uma cirurgia, assim, mais limpa, né? Numa maneira geral. Ela, normalmente é efetiva, é menos desespero. Nossa, eu fiquei maravilhada. Assim, eu saí da cirurgia encantada, falando, gente, a gente é muito incrível mesmo, né? O ser humano consegue umas coisas maravilhosas. Então, acho que essa questão da satisfação deve ser muito prazeroso você ter isso no seu paciente. É diferente de, às vezes, você tratar, é resolutivo, é rápido e gera satisfação que Extremamente não é visível. só. Ao contrário das outras. Tipo, vai lá, fecha uma exatamente. barriga, nem sei o que aconteceu. Às vezes o cara brilhou lá Meu dentro e Deus. É. whatever. O que aconteceu? Não Exatamente. tô vendo nada, né? Ali Mas você chega. vê. Não, é bizarro. O resultado é muito Também é o bizarro. defeito da plástica, né? Também é o É. defeito, Porque porque gera é uma muito, expectativa. muito visível, né? Sim. Então a insatisfação, ela também fica muito Total. aparente, né? E eu vou fazer uma Isso. pergunta, Mari, que eu acho que quem tá querendo essa carreira gostaria de fazer. Assim, a gente tem 2 perfis de residência de geral. Tem aquela absurdo de volume, trauma, um perfil de formação. E tem serviços que tem um perfil até mais ambulatorial, de rotina mais tranquila. E lá em Santa Catarina era bem nítido isso daí. E as pessoas que queriam plástica já sabiam que queriam plástica e geralmente iam para um perfil um pouco mais ambulatorial para não sofrer tanto na residência de geral. Hoje que você está terminando a plástica, é algo que você recomenda esse tipo de conduta ou não? Captou? Entendi a pergunta. Ansiosa. Eu acho que é bem uma pergunta bem capciosa, né? Eu acho que é de perfil, assim. Eu não sou a pessoa que prefere serviços eletivos. Eu sou bem ansiosa, bem cirurgiã, assim, sabe? Então, não sei, talvez eu acho que você pegar um trauma, você ter aquela mão, aquela agilidade da cirurgia do trauma, aquelas burocracias que envolvem esse tipo de serviço, talvez valha a pena para crescimento pessoal e profissional, sabe? Eu acho que buscar o mais fácil nem sempre é o caminho, na minha humilde opinião. Claro que cirurgiões plásticos que fizeram residências mais tranquilas também vão ser excelentes, dependendo da sua dedicação, né? Mas para o meu perfil, eu acho que uma residência muito, muito tranquila, assim, talvez eu ficasse meio desanimada, assim, meio... Não ia gostar, talvez, daquilo, sabe? Eu acho que a gente tem que saber identificar o nosso perfil, né? Eu tenho um perfil mais objetivo, mais prático, mais rápido. Eu tenho como levar, porque também a gente tem um psicológico para levar uma residência muito pesada, de muitas horas sem sono, de muito tempo de jejum. Eu consigo isso? Acho que a gente tem que saber primeiro definir isso no pré para você já selecionar a prova que você vai fazer com esse objetivo, né? E
E não adianta você fazer uma residência que você vai desistir no primeiro, segundo mês, ou até no sexto mês, ou no final do R1, né? Às vezes você tá, não digo perdendo um ano, mas você não soube identificar, talvez, o teu perfil com aquele objetivo, né? O objetivo da cirurgia geral. Então, vou te falar que o meu perfil não é esse de cirurgias muito eletivas. Eu gostava muito da cirurgia geral, gostava muito do trauma. O meu serviço era mais tranquilo de forma geral, assim, comparado a, por exemplo, um Cajuru em Curitiba, aqui o HGE. Era mais tranquilo, mas ao mesmo tempo tinha tudo. Tinha trauma, tinha é, coisas eletivas, cirurgias abertas, muito, muito, muito. Então, acho que isso vale mais do perfil do residente, sabe? Saber se identificar, saber se olhar e saber o que você vai aguentar aí, o rojão, né? Se você vai aguentar ou não, porque você vai ser um bom cirurgião se você se dedicar naquilo de qualquer forma, né? Faz muito Mas sentido. eu acho que tem um crescimento pessoal aí em fazer um trauma, você ver esse tipo de paciente, para você aprender a lidar mesmo, né? Depois. Boa. Tem um ponto legal que você comentou, que eu acho que está tudo relacionado a isso, que é a especialização da plástica, ela é muito ampla, né? Então, você está falando do perfil mais ambulatorial quando você terminar, né? Partir mais para o eletivo, mas você falou de queimado. Poxa, esse estágio deve ser tenso até que você chega, não sei, tem essa impressão. Uhum. Quem já rodou em centro de queimado, cara, é puxadíssimo. Então, acho que é uma especialização que, além de ter a coisa da satisfação e tudo, ela é uma especialização que te permite trabalhar com o que você quiser. Eu sou um perfil mais porrada. Ok, vai pro queimado. Sou um perfil mais tranquilo. Eu gosto mais de GO, que é o teu caso. É até legal, você fala que você queria GO e você... Poxa, você falou com brilho no olhar da parte de mama. Sim, não sei se você gostar de favorito, mas pareceu que você gosta muito. Gosto muito. Então, aí você falou de pele, cirurgia pediátrica. Pô, você falou de fissura aí num dado momento. Acho que dá para você ir também e dar mais. É muito legal isso, da amplitude, amplidão, sempre Amplitude, de possibilidades para você trabalhar dentro da cirurgia plástica, né? Sim, com certeza. Os queimados, assim, acho que foi o meu pior estágio aí de pressão psicológica, assim, eu acho que talvez pior que da geral. Porque são 3 meses seguidos, eu cheguei aqui e eu entrei no estágio de queimados, né? Do Hospital Geral aqui. Então eu cheguei aqui, não conhecia ninguém, não tinha amigos. Entrei num hospital de queimados, pacientes extremamente graves. Então como que eu vou falar? A assistência, ela tem que ser muito ali, né? Pesada em cima do paciente, você não pode bobear o paciente. Se um dia você deixou de ver um lactato que alterou, ele já entra em sepse, entra em choque séptico em 24 horas e em 48 ele falece. Então, são pacientes que exigem muito da gente, da parte clínica mesmo, assim, que a gente foge às vezes, né? Então, são pacientes, assim, que abalam a gente, que você se apega, né? Eles ficam muito tempo com você, eles sofrem muito, sentem muita dor, então você se pôr no lugar deles é bem difícil, porque são pacientes que demandam muito, sabe? E acho que isso pesa muito na nossa cabeça, assim. Tanto que é um estágio muito famoso aqui, mas graças a Deus os chefes são espetaculares, a equipe é maravilhosa, a equipe de enfermagem, técnicos, fisioterapeutas, eles são muito bons. Então eles te tratam como da família deles, eles abraçam a gente e facilita a nossa vida por causa disso, mas não deixa de ser leve, porque os pacientes são muito graves, sabe? Então, para mim foi muito pesado, assim, porque os primeiros 2 meses, assim, o último mês aí você já se encaixa melhor, né? Já começa a ter mais liberdade e tudo. Mas aí veio a pandemia, vim com a pandemia, mas os queimados não pararam, né? Os queimados continuavam o serviço a toda, eu também tinha que estar. E aí todos os meus colegas da residência meio parados, assim, porque as cirurgias eletivas estavam suspensas, mas eu não, né? Eu tava lá. E aí foi um aprendizado muito grande, assim. Mas foi muito legal, foi muito bom passar por isso. E a gente aprende muito sobre curativo, e que usa muito na plástica, né? Então, é um estágio, assim, espetacular. Apesar do sofrimento psicológico, é muito legal.
Boa. Sem querer romantizar sofrimento aqui, mas Exatamente. legal. O resto da residência também é muito puxado, Mari? Esse estágio ele destoa. Ele destoa, tem uns 2 estágios, que é o estágio, os mais de reconstrução, eles são mais pesados, assim, no sentido de carga horária, né? Tanto no Hospital do Câncer quanto no Hospital da Mulher, eles são um pouco mais, demandam um pouco mais de horário mesmo. Mas para quem fez cirurgia geral, isso é nada. É uma brincadeira, né? A gente tava rindo até ontem com um amigo meu que ele falou: como é que tá pra você, não sei o quê, no R3, né? Eu falei: amigo, eu trabalho de segunda a sexta, né? Tá bem pesado. Quantas horas por semana vocês batem aí, mais ou menos? Tô brincando. Dependendo do estágio, a gente bate 60 horas, assim, o HGE lá, que é dos queimados com certeza. Tranquilo mesmo. É tranquilo, as 60 horas é o máximo da gente, né? A maioria a gente acaba fazendo plantão fora, trabalhando um pouco mais que isso, né? Sim, para poder se manter, mas na residência mesmo eles respeitam de forma geral aí o tempo da residência, sabe? Da carga horária, né? Ô Mari, deixa eu esclarecer uma fofoca que eu ouvi contigo. Vamos lá. A Joana se babou. Meu Deus. Quem viu o vídeo não vai bem, não. Seguinte, falaram a fontes, vozes sei lá, de algum corredor ou de algum bar, alguma coisa. Que tinha uma discussão de que para fazer cirurgia plástica, talvez no futuro não precisasse de geral. Polêmica. E aí, tu já ouviu falar sobre isso? Se sim, o que você acha sobre isso? Se eu tô viajando, avisa pro pessoal que tá todo mundo viajando. Como que tá esse rolê? Conta pra gente. O John sonhou com isso e tá querendo te perguntar. Cara, não. Acho que não. Quantas vozes da minha cabeça. Eu nunca ouvi falar disso. Então viajei. Nunca ouvi falar. Não sei, posso estar enganado, né? Mas nunca ouvi falar. Pode ser que aconteça, mas aí eu acho que teria que aumentar a carga da gente, né? Entendi. 3 anos acho que não seria um suficiente aí. Então, talvez ficar igual cirurgia cardíaca, 5 anos, né? Mas acho que é pouco tempo, 3 anos direto pra plástica, sabe? Entendi. Acho que você tem que ter uma noção básica cirúrgica antes, assim, pra poder entrar. Então tá, então vamos pra próxima pergunta. Não tem no Google? Sei lá, eu confundi com alguma. Será que eu confundi com cardíaca? Vou jogar no Google. Não sei. Mas fofoca também não vai ter no Google, né? A gente não vai achar. Cara, mas é isso. Se fofoca é isso. Fofoca não tem fundamento, mas tem explicação. Daqui a 5 anos. Olha, o John falou. Nossa, a Meda brilhou. É isso. E tem prova, né? Agora isso está registrado. Nos anais da história, John. Você vai jogar na nossa cara. Ô Mari, você falou de plantão. Tem plantão de cirurgia plástica ou não? No R1, não sei? No R1 não. A partir do R2, dependendo, a gente consegue fazer alguns plantões de queimado, né? Cirurgia plástica geral de trauma, assim. Mas mais fora mesmo, mais fora, depois que você termina a residência, você tem acesso a esses plantões de queimado, plantões de cirurgia geral de trauma, e aí serviços específicos, né? Por exemplo, serviço de câncer de mama, você consegue ter essa carga horária como se fosse de plantão, né? Para você operar esses pacientes, atender ambulatório, cirurgia, e eu sei que os 2 serviços, tanto de REC de mama, pelo câncer, no Hospital do Câncer e o Hospital da Mulher, eles têm essas possibilidades aí para você entrar depois, trabalhar nesse tipo de cirurgia também. Legal. Vou aproveitar a deixa aí que você abriu, e aí, terminei o R3, você ali em março do ano que vem, não sei se a gente já comentou isso, se você vai ficar aí, se você vai voltar, você falou que você era um pato branco, imagino que você vai voltar, né? Você comentou rapidamente que a CIP não seria uma boa para você voltar. Então, um pouquinho assim, depois que você termina, como é que é esse pós? Assim, onde você vai? Como que você junta? A gente já fez algumas outras especialidades cirúrgicas aqui, que muita gente falava da necessidade de você colar um chefe, começar a fazer como auxiliar da cirurgia. Isso também acontece na plástica? Em grupo. E quais são as várias possibilidades aí de entrada de mercado?
A plástica, acompanhar alguém, né, numa cidade menor é uma possibilidade, ou você tentar inicialmente começar sozinho mesmo, montar seu consultório, se você tiver oportunidade, né, financeira principalmente, montar consultório. E eu acho que hoje o marketing, ele ajuda bastante a gente nesse sentido, né, tentar montar o seu consultório, atrair seus pacientes, se portar como cirurgião plástico mesmo, numa cidade menor, né, que não tem tanto serviço de cirurgia reparadora, como, por exemplo, Salvador, que tem esse serviço que eu falei para vocês, de reconstrução. Então, você não tem tantas oportunidades assim no interior, né? Então, uma das possibilidades é você tentar sozinho, e a outra possibilidade é você acompanhar alguém para tentar abrir esse caminho também junto com alguém, aprender um pouco mais, né? Porque a gente sempre tem algo a aprender e a vida inteira vai ser assim, né? Então, é uma oportunidade, eu acho única você conseguir acompanhar alguém quando você termina a residência. Em cidade maior é um pouco mais difícil, assim, que a concorrência é muito grande, chega a ser quase desleal, né? Então eu vejo que muita gente ou faz um fellow em alguma coisa da plástica para tentar entrar no mercado mais devagar, ou acompanha algum cirurgião, ou tenta se instalar em um desses serviços, né, de reconstrução, para você também pegar mais mão em reconstrução. E, ao mesmo tempo, a maioria, pelo que eu vejo, tenta abrir o seu consultório de forma paralela, assim, aos serviços, né? Então, para você tentar realmente atrair esse paciente. Então, a parte do marketing hoje, eu acho que veio para ajudar bastante os cirurgiões plásticos nesse sentido, né? Tentar iniciar. A concorrência é tão grande que é, por exemplo, numa cidade grande, né? No meu caso, eu vou voltar e vou acompanhar um cirurgião, vou tentar abrir o meu consultório já inicialmente, e aí tentar atrair pacientes das mais diversas formas. Boa, boa. Animal. Eu acho que quando você tá num ambiente muito competitivo, como Floripa, até mesmo no interior, se tem, tipo, 2 ou 3, acaba polarizando ali. E vai muito por recomendação, o boca a boca, né? Ah, não, esse aqui tem um histórico bom, fulana fez, ficou com um resultado Sim. incrível e tal. Mas o que eu vejo de característica de mercado nesses ambientes, principalmente na plástica, né? É que a experiência do cliente, seja em relação a brinde, mimo e tratamento no consultório, é o que faz uma pessoa pender ou não. Porque geralmente quando tem muita concorrência, como é a cirurgia da vida de uma pessoa, tô falando muito mais de estética, né? Mas assim, Sim. geralmente ela consulta com mais de um para fazer, e aquele que ela se vincula melhor, que ela se sente mais bem tratada, ela ganha mais segurança e acaba optando por fazer. Faz sentido isso? Percebe isso também, Mari, ou não? Faz sentido. Eu acho que a identificação com o cirurgião sempre é importante para o paciente, né? E, na verdade, você precisa disso para ter algum diferencial para atrair teu paciente também, né? E aí é o que sempre passa, por exemplo, na minha cabeça quase todos os dias. O que eu vou ter de diferente para o paciente se identificar comigo? O que eu posso apresentar para ele? Eu ainda não sou uma pessoa do marketing, mas eu sei a importância e eu sei que eu preciso disso para mim. E eu estou pesquisando bastante sobre isso, assim. Eu sei que eu tenho que abrir a minha mente, assim, porque o paciente ele tem que se identificar com você de alguma forma, né? Então, por exemplo, talvez numa cidade menor que você tenha essa indicação, né? Ah, fiz uma mama, gostei, vou te indicar. Ou me conhece desde sempre, porque é uma cidade muito pequena, eu vou fazer com você, porque eu te conheço, sei de onde você vem, quem você é, né? Mas uma cidade grande, então você tem que ter outros meios para a pessoa se identificar com você, né? Que é o difícil e é o que alguns conseguem muito bem e é o que todos os outros tentam também, né? Então Sim. acho que é o segredo aí para você conseguir ser um profissional de sucesso, né? Talvez sucesso no sentido de ter bastante paciente. Sim. Uma coisa que você falou que eu também senti quando eu comecei também a fazer mais coisas de marketing, enfim, comecei a, enfim, me comunicar ainda mais, né? No papel como médico, é o lance de abrir a mente, né? A gente sai com uma mentalidade muito fechada do ambiente acadêmico, né? E até às vezes Exatamente. colocando qualquer tipo de aumento desse valor percebido por alguma outra pessoa como algo errado, né? Então, eu acho que o grande problema de a gente conseguir se inserir no mercado hoje,
que sim, precisa de experiência de cliente, precisa de marketing, é literalmente a gente transpor essa barreira que foi muito imputada na nossa cabeça de abrir a mente. Saber que não é errado fazer isso. É uma coisa que a gente já falou também, né, Joana? Se o teu valor real ele é bom, não tem nenhum problema você colocar o teu valor percebido ancorado ao teu valor real. Isso não é charlatanismo. Obviamente, respeitando sempre preceito ético, preceito de código de ética em relação ao mercado, sempre. Mas ficar com a consciência tranquila e transpor essa barreira. Eu acho que é o primeiro passo, assim, né? Até queria ouvir a Jo falar sobre isso, porque a Jo é marqueteira demais. Fala aí, Jo. Não, eu ia puxar. Eu não sou só marqueteira, como eu sou. Podia ter sido uma paciente da Mari. Porque eu fiz uma cirurgia plástica, o meu nariz não é real, ele foi bem caro. Como ele foi assim? feito em 2009. É teu sim, né? Você pagou. Viu só? Fofoca. Meu nariz. Tabloide. Meu nariz não é bom. Não é o que eu nasci, pelo menos. E eu lembro, isso que o John falou é muito real, porque eu lembro que quando eu fui a mais de um cirurgião plástico na época, eu tinha indicação otorrinolaringológica de fazer um desvio de septo, e aí ele falou, olha, tem que mexer também, porque vai ter que deixar mais largo, não sei o que, bababá. Eu faria junto com plástico. Eu falei, beleza, vamos embora. E aí aproveita e deixa lindo, né, senhor? E aí fui em vários lá, pipi, papapó. E eu lembro que o que mais me impressionou, e o cara com quem eu fiz a cirurgia, ele tinha um consultório incrível, assim, o consultório do cara era lindo e tudo, e ele me passava uma sensação, eu lembro da minha mãe falando isso, gente, tem mais de quase 15 anos, ela falando, cara, é um consultório limpo, né? E aí veio, olha como as coisas vão se atrelando, porque é uma cirurgia eletiva, é uma cirurgia que não pode complicar, é uma cirurgia que não pode infectar, então se você passa uma sensação de seriedade, limpeza, isso extrapola para outros momentos em que a pessoa ele fala, cara, eu quero fazer com esse cara, porque olha como a coisa vai. Eu lembro muito da minha mãe falando isso, então foi nesse cara que a gente escolheu, porque o consultório dele parecia limpo. A gente falou, beleza, óbvio, o cara é excelente. Então, a minha mãe falou, eu falei, beleza, vamos embora. Então, eu acho isso muito importante, são pequenas mensagens que você falou, Mara, é muito fundamental, né? Como que você vai se diferenciar? O que você vai trazer fora da fórmula? Eu acho que isso também é um ponto importante. Hoje em dia, quando a gente olha Instagram, olha marketing digital, tá todo mundo seguindo uma fórmula. E, às vezes, acaba que muita gente cai no mais do mesmo. Você tá ali produzindo conteúdo, seu conteúdo é excelente, seu conteúdo é rico, mas se você não dá um algo a mais que vai comunicar você de uma outra forma, você vai cair na seara que também já está ficando saturada, não sei na plástica. Mas quando eu olho, por exemplo, amigos pediatras que formaram comigo, tem gente que se destaca muito pelos motivos mais bobos. Às vezes é uma pessoa que comunica de uma forma que você se sente muito próximo, diferente, ser uma coisa muito padronizada, muito formalzinha, que você fala, você não está sendo sincera, eu não consigo sentir uma abertura. Então são poucas as coisas que às vezes você vai nesse caminho e, cara, isso faz toda a diferença. Como, por exemplo, um consultório que por algum motivo parece limpo. Você sabe porque o consultório dele parecia limpo? Às vezes tudo era brilhoso. Às vezes o piso refletia, não sei. Mas dava essa sensação. Então eu acho que tem entender, né? Seu público, entender uma série de coisas que aí faz parte do marketing digital, mas entender aonde que você, o que vai te diferenciar do resto da galera, que linha que você vai seguir. Acho que isso é muito interessante para todas as áreas. A gente está falando de plástica aqui, e acho que a plástica, era até outro ponto que eu queria trazer, é uma das especialidades que mais tem regulamentação, né? Mais regulamentarizada? Regulamentada, né? Obrigada, regulamentada pelo CFM, no sentido de não pode postar antes e depois, pode isso, não pode aquilo, mais até do que algumas outras especialidades, mas que isso não é uma barreira, né? Como que você vai conseguir se expressar ali naquele espaço, seja no Instagram, seja no site, onde for. Eu acho que é o limite, né, até onde a gente pode ir, né? Tem gente que é muito radical e não expõe de jeito nenhum e tá certo também, né? E tem gente que também vai pro outro lado e passa por todas essas regras que a gente aprende desde o primeiro ano da faculdade, né? Não expor o paciente. Infelizmente ou felizmente no Brasil a gente não pode postar o antes e depois. Todo mundo que posta mesmo, que com escritas lá, que é fundamentalmente para fins acadêmicos, não pode, né? Mas aí também vai da pessoa, né? Não vou falar que eu acho errado ou que eu acho certo. Eu não faço, não sei se um dia eu vou fazer, também não posso jogar pra cima, né?
Mas acho que a gente aprende, né? Aquela parte ética, assim, é complicada, né? Acho que a gente tem que ser ético o máximo possível para você realmente trazer segurança para o teu paciente, para ele saber que ele pode confiar em você, para saber que no momento de complicação que acontece muito mais do que a gente gostaria, a complicação tem, então o paciente tem que estar ciente e ele tem que confiar em você, Sim. ele tem que ter alguém, um profissional que ele escolheu a dedo e que no momento de complicação ele possa segurar na mão e caminhar junto, né? Porque é uma cirurgia, né? Uma cirurgia tem complicações Exatamente. e eu acho que o paciente tem que estar super ciente disso e não meu Deus, fazer glamour da cirurgia, né? Do resultado Não sei cirúrgico. dizer essa também. Glamorizar? É glamorizar. Glamorizar? Palavra em inglês, gente, não sei. Acho que é glamorizar, né? Valorizar demais Dito que a MC expectativa e Leozinho realidade. falou sobre glamurosa, glamorizar deve ser. Deve estar certo. Deve estar certo. Glomero? Hã? É. Glomero? É. Mas é isso. Isso que o John comentou é muito real, né? A gente parar com esse pudor excessivo de que eu não posso fazer isso. Eu não estou mostrando, eu acho que isso não é valorizado. Eu não quero fazer marketing de conteúdo porque eu sinto que, sei lá, existe um endeusamento da medicina, uma esterilização de que não posso expor meu trabalho. Claro que pode. Isso faz parte do você mostrar que, cara, você é bom se você é, né? Você não vai ficar, obviamente, contando mentira, fazendo coisa antiética, isso que a gente comentou, né, Mari? Mas quando você tem um trabalho pelo qual, caramba, você se especializou, você treinou, você é super especializado naquele ponto, meu filho, você tem que mostrar. Você, inclusive, eu acho isso muito bacana. Por muito tempo aqui na Medway, eu trabalhei dentro do marketing, a parte gratuita mesmo, né? Sempre dando aula, mas dando ali no Instagram e tudo. E uma das coisas que eu mais gostava, Mário, John, era que eu sabia que eu estava fazendo um bem sem necessariamente a pessoa ser meu cliente. Então, assim, eu estava ali distribuindo informação de maneira gratuita. Claro que isso vai trazer lá na frente, eu espero que isso vai trazer um ganho material, financeiro para mim, mas me fazia muito bem saber que, putz, tinha gente não aluna, às vezes nunca foi aluno, nunca vai ser aluno. Estou mudando aqui de assunto, mas a pessoa virava e falava, olha, eu acertei a questão por causa de uma editoria no Instagram que você falou na data X, e se não fosse você, eu nunca ia acertar. Então isso me dá uma felicidade gigantesca. Assim, eu falo, caraca, que bom que eu consegui, por meio do marketing, fazer isso. Então, acho que vale ressimbolizar várias das coisas que a gente, às vezes, entende como tabu. Eu não posso entrar no Instagram, eu não posso reforçar minha imagem. Claro que pode, mas aí a questão é como você vai fazer isso, né? Sempre eticamente. E para benefício do paciente, né? Hoje em dia a gente pode usar tanto essa internet para explicar, para deixar o paciente mais ciente do que pode acontecer, do que não pode, da complicação, de ter que buscar um profissional que se especializou bastante para estar ali, né? Então estudou anos a fio para estar ali. E acho que é importante a gente mostrar isso, né? O quanto a gente estudou, o quanto a gente pode informar e nos problemas a gente também pode estar ali do lado dele, né? E mais seguro com você. É o que eu ia dizer. É uma competição de atenção, né, desse público. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer contra o charlatanismo é a gente ser o palco da voz. É do tipo, cara, é uma pessoa que tá ali, que é ética, tá com uma formação e dedicação muito boas em relação à especialidade, dando voz a coisa que realmente é verdade dentro da medicina, assim, sabe? Então, acho que é uma forma política também de vencer esse tipo de movimento que tem ganho muito destaque agora com popularização de mídia social, né? Mudança total do comportamento humano hoje, né? Então, é isso. Competir pela voz. Falar em competição, vamos lá. A gente tem visto também, Mari, dentro da cirurgia plástica em específico, outras áreas, não médicas inclusive, competindo e realizando procedimentos que não necessariamente está dentro do que é regulamentado, né, pelos conselhos. Por exemplo, outras especialidades fazendo rino, oto. E aí, o que você acha? O que está acontecendo isso? Como que você tem Polêmica! Polêmica! De fofoca polêmica! Vamos lá, John. Vamos com tudo. Acho que essa é muito polêmica.
do que você acha é o que tem sido discutido dentro da plástica, Boa, o que boa. vem, isso está tomando espaço da cirurgia plástica, como é que está o mercado, acho que tem muitas repercussões desse ponto que o John trouxe, né? Me parece. Muitas. Dentro da medicina, a gente já tem muitas áreas que acabaram tomando algo, não tomando, né, mas se super especializando naquela parte que a plástica fazia unicamente há algum tempo atrás, né? Por exemplo, a otorrino fazendo mais rino, fazendo até cirurgias de face, fazendo otoplastia, a dermato fazendo procedimentos um pouco maiores, mas eles tendem a fazer mais procedimentos com preenchedores, botox, né? Que é da parte deles mesmo. Mastologia, por exemplo, fazendo a parte estética da mama, acontecendo bastante isso agora. Reconstrução, eles fazendo bastante, e a plástica ficando um pouco de lado nesse sentido. Quanto a isso, assim, é difícil dizer porque são super especialistas, né? Não tem como a gente falar que tá errado, porque eles estão se super especializando naquilo. Então, é uma concorrência, né? É uma concorrência dentro da medicina. Agora, o que a gente acaba vendo, assim, um pouco fora da medicina, são profissionais que não estudam aquilo, não fazem aquela especialidade e operam coisas que fogem à sua alçada, né? Fazendo uma orelha e nunca estudaram para aquilo, fizeram um curso de final de semana e acabam aplicando no paciente. Qual que é o problema disso? O problema não é quando dá certo, o problema é quando dá errado. Que aí eles vão encaminhar provavelmente para algum médico, algum especialista para tratar aquilo, né? E aí que entra o problema e a grande discussão. Você pode fazer se você souber tratar o problema, a consequência. E aí, como é que funciona, né? A polêmica acho que entra nisso, assim. Acho que a gente tem que saber o nosso limite, né? Inclusive eu, assim, sair da residência, eu vou fazer uma face no meu primeiro mês de residência, que é uma coisa que eu não tenho muito durante a residência. Será que isso vale a pena ou não vale, né? Acho que a gente tem que saber o nosso limite, saber dizer não e saber tratar a complicação também, né? É bem polêmico, é difícil, assim, porque entra muitas coisas aí, né, no meio, mas dentro do CRM é uma coisa, né? Aí outras especialidades, aí não cabe mais a gente, mas eu acho que cabe ao paciente ele saber escolher, ele procurar um profissional que saiba tratar ele procurar um especialista mesmo naquilo, né? Então, talvez o marketing veio para isso também, para ajudar a gente, porque como o CRM ele pega tanto, né, no não divulgar, não publicar, mas ele também deixa a gente fazer o nosso marketing, mostrar o que a gente aprendeu, o que a gente se especializou. Então, essa vantagem aí, você deixar o paciente ciente de que você é um profissional, que você pode tratar aquilo, você pode acompanhar ele, e você pode ser confiável, né, nesse sentido. Sim. A conscientizar, né? Conscientização, exatamente. Acho que é bem essa palavra. Eu tenho muito medo de gente muito corajosa dentro da medicina. Fora também. Eu não sou. Porque a pessoa que tem plena noção de tudo que pode acontecer, enfim, tem a humildade de reconhecer que vai fazer alguma coisa que vai gerar complicação, seja por uma condição técnica ou inerente ao próprio paciente, vai acontecer, né? Acho que a gente tem que ter... A medicina é uma lição de humildade, né? Teve uma vez que eu tava me gabando no último mês da residência de nunca ter feito um pneumo-CAT, né? Do tipo, passar um acesso venoso profundo e nunca ter feito um pneumotórax como complicação. Último mês, passei lá, eu só vi perder a resistência. Eu disse, puta que pariu. Meu Deus. Disse, ó, tá aí a humildade. Tá aí a humildade. Drenei, mas tipo... Soube tratar, soube tratar a complicação. Exato. Bom mas, ponto. É osso, é lição de humildade. Belas palavras. Mari, acho que foi uma discussão bem rica, assim, da gente ter a clareza do que vai esperar, de quem está ouvindo, saber o que vai vir pela frente, de para onde pode ir. E aí a gente sempre, acho que para a gente começar a encerrar aqui o podcast, a gente sempre faz uma pergunta que coloca vocês um pouco contra a parede, mas sem o intuito de fazer, eu só quero ajudar nossos ouvintes, que é o quanto um recém-formado em cirurgia plástica, então você em março do ano que vem,
O quanto essa pessoa pode estar esperando ganhar. Faixa de preço. A gente sempre faz essa pergunta, porque eu sei que varia pra caramba. Mas, assim, pra pessoa ter uma ideia, do tipo, vou sair ganhando 150 mil? Ou não, vou começar mais modesto, vou começar mais humilde. Isso é uma coisa que a gente se pergunta aqui. Não é, né? Pois é, não é, galera, não é. Peraí também, né? É uma ilusão. Eu falei pra vocês, é uma ilusão, assim, achar que você vai sair ganhando 100, 200 mil por mês, né? Todo mundo gostaria, mas isso não é uma realidade, assim. É difícil dizer, porque no começo você não vai conseguir ganhar por cirurgia. É claro que uma cirurgia plástica paga bem, né? É difícil te dizer assim valores, mas hoje uma prótese assim, pelo menos uns 10 mil, né? Então ganhar aí uns 5 a 8 mil por cirurgia, uma prótese, você vai ganhar. Mas aí você vai conseguir esse paciente? Aí que é o difícil, né? Até você conseguir a tua clientela, você ter tantos pacientes por mês. Então a maioria começa auxiliando bastante, ganhando o valor de auxílio, que é o mesmo valor de um plantão, que gira aí em torno de R$ 1.000, mais ou menos, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, dependendo do tamanho da cirurgia, quem é o cirurgião, se é particular, se é convênio, tem tudo isso. Plantões também vão girar um pouco mais que isso, em torno de 1.500, mais ou menos, um pouco menos também, bruto e líquido, né? Então, em torno disso, que você vai poder fazer, trabalhar em lugares de reconstruções também, pelo que eu sei, gira em torno disso, mas aí você vai ter que trabalhar bastante, fazendo bastante auxílio, para você conseguir pelo menos manter uma renda aí de uns 15, 20 mil por mês, eu acredito, assim, em média, sabe? Legal. Pelo que a gente vê. Porque cirurgia mesmo sua particular é muito, muito pessoal, assim, tem gente que sai daqui e consegue 10, 15 pacientes no primeiro ano por mês. Tem gente que em um ano não consegue 5 pacientes particulares, né? Talvez abrir o coração para o interior, que tem mais facilidade de você fazer um nome um pouco mais rápido, que muita gente não quer. Às vezes a gente é muito apegado, né, a um lugar, assim. Eu aprendi na minha vida que a gente não pode também nunca fechar uma porta, porque às vezes ela se abre onde a gente menos espera. E às vezes dá oportunidade, né, para você ter esse tipo de paciente, essa clientela, esses pacientes abrirem para o interior mesmo. Surge uma oportunidade, ver se é viável e tentar aproveitar, porque não é fácil hoje você trabalhar como cirurgião plástico numa cidade grande, nem numa cidade pequena, numa cidade grande, a concorrência é muito grande. Então, pensar bem, não fazer plástica pelo dinheiro, fazer porque você realmente gosta, e se você for bom naquilo, todo mundo vai ter um retorno, né? Se você se dedicar e for bom cirurgicamente e se dedicar para ser cada dia melhor, e o paciente também confia em você, tudo, tem inúmeros fatores, né, que contribuem. Quando você falou de viver de auxílio, eu achei que era um auxílio do INSS. Eu também. O auxílio do governo. Eu falei, nossa, de todas as especialidades que vieram até aqui, eu acho que é a primeira. Como assim? Estão pedindo Tá mal assim, né? Ai, gente, eu não vou falar nada, vou respirar que deve que auxílio na cirurgia plástica, ou ser o primeiro auxiliar, você recebe, né? Sim. Um bom dinheiro, vou dizer assim, comparado às outras cirurgias. Ai, perdão. Muito bom. Mari, animal, assim, acho que deu. Cara, foi um podcast muito rico, me fez pensar muitas coisas sobre a plástica, no sentido. Acho que o que mais me pega, uma coisa que sempre me pega na especialidade, é quantas coisas você pode fazer lá dentro, né? Que especialidade você pode seguir, como é ampla a plástica, como tem qualquer ambiente de trabalho, assim, você pode trabalhar mais intenso, menos intenso, enfim. Acho que isso sempre me pega muito, é um perfil que eu gosto, né? De ter bastante possibilidade. E aí, para finalizar, queria abrir esse espaço aqui para você dar algum último recado, para você agradecer a quem você queira, agradecer sua mãe, o que você quiser, deixar seu arroba, se você quiser, porque a gente falou muito de marketing digital, né? Então fica à vontade, o espaço aqui agora é teu. Agradecer a vocês, primeiramente, obrigada pela oportunidade, foi muito legal. Mostrar um pouquinho da plástica, né? Mostrar um pouquinho
da minha paixão, o que me fez parar aqui na Bahia. Agradecer vocês a oportunidade. Um beijo pai e pra mãe, pro noivo, que deixei longe lá no sul. Ei. Mas falar para quem quer cirurgia plástica que não desista, que só não passa quem desiste, né? Todo mundo que não desistiu, uma hora vai passar, vai ter sua vaguinha garantida. Abrir o coração para fazer prova em outros lugares. Eu vim lá do Paraná, fiz prova na Bahia, acabei passando. Então, dá oportunidade para outros lugares, provas que a gente sabe que são provas por nota, que você vai estudar, e se você tirar uma nota boa, você vai passar, você vai ter sua vaga garantida. Então, abrir o coração quanto a isso, não ficar preso, né, num lugar, porque isso ou porque aquilo. Se é teu sonho, persistir, que você vai conseguir. E acho que a oportunidade está aí para todo mundo e a porta vai se abrir para quem quer, né? Então, acho importante a gente não desistir do que a gente sonha. Obrigada de novo. Foi ótimo participar com vocês. Gostei muito. Foi uma tarde muito animada. Sim. E o arroba? Meu arroba. Ainda não estou no marketing digital. Pretendo começar em breve, mas me sigam lá. Maturra. Bem facinho. Maturra. Só me seguir. Com 2 R's, né? Isso, Turra. Isso, exatamente. Mari, foi muito gostoso esse podcast, gostei demais, assim. Fiquei animada, animou minha tarde também. E você, John? 100%. Eu vi exatamente o que seria a minha vida se eu tivesse seguido por esse caminho. Tá muito aquele filme, né? Os caminhos que a gente tem ali, como que seriam as nossas vidas, assim. Mas escolhas, né? Morar na Bahia realmente é um ponto que... Positivo. Pegou o John. Eu já perdi, eu vou começar a fazer um levantamento de quantas vezes o John falou de Salvador aqui neste podcast. É o paraíso do John. Me chame para Salvador. Salvador é tudo. É bom demais. Vale a pena. Recados finais, João. Recado final. Galera, acho que a gente, não sei, pelo menos a minha visão de hoje, o que eu teria de dúvida fazendo cirurgia plástica, perguntamos, até fofoca, polêmica, porque é isso realmente que hoje pode gerar algum tipo de aflição, algum tipo de dúvida para escolha de especialidade. E é isso, espero que tenham gostado. Não deixem de mandar pra gente sugestões. Era isso que eu ia falar, recado final é isso. Sugestões. Inclusive, tem um seguidor nosso, ou seguidora, que está pedindo em todo uma especialidade em específico. Vou dizer para você, vai rolar. Vem aí. Você sabe quem é. Rocambole Mix. É você mesmo. Você mesma, você mesma. Vai rolar. Beleza? É isso. E tá comentando no YouTube, né? Por isso a gente fica de olho lá em todos os comentários. Comentem, tá? Comentem, porque a gente tá sempre de olho, tá? Se tiver alguma dúvida a mais, manda aí. A gente pergunta também, vamos que vamos, tá bom? Chama a Mari no Instagram. Oi? Chama a Mari no Instagram. Pode me chamar, se tiver dúvida, quiserem saber sobre a residência, vai ser um prazer tirar dúvidas de vocês. E vem pra Bahia. Venham pra Bahia. Plástica vale a pena, vem pra Bahia fazer, vocês vão gostar, tem bastante vaga. Vai dar 3 dias, o John vai aparecer aí. Tá vai ligado? aparecer, você vai ver. John, nem abriu a inscrição. Não aperte minha mente. Não aterrei minha mente, não. Galera, estamos aonde, Jô? Isso. Quem quiser conhecer alguém que quer fazer cirurgia geral, quer fazer cirurgia plástica, se interessa por esse universo, quer entrar um pouco mais a fundo na discussão mesmo de marketing digital, na discussão aí de intersecção com outras áreas dentro da medicina, acho que isso é uma parte bem bacana do podcast que a gente comentou. Já sabe, manda esse podcast pra galera. A gente está presente nos principais reprodutores de áudio, então sempre a gente fala os mesmos, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon. Manda aí, ou no YouTube. Então, quem quiser, estamos disponíveis aí, vai ser um prazer. E qualquer dúvida, manda direto pra gente, manda no nosso @medway.residência-médica. Bananei o nome do nosso Instagram, Jesus, eu falo isso todo dia. @medway.residência-médica. A gente tá lá, a postos para te responder. Fechou, Joãozeiro? Fechou, galera. Um beijo e vamos que vamos. Obrigada. Até a próxima.
Beijo Até a grande. próxima. Tchau, até. Tchau, Mari.